Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos entrando. Vamos orar, amados. Vamos começar essa live em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar para nós iniciarmos essa live em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aqui estado conosco, Pai, nessas manhãs. Pai, fala conosco, Pai, nessa live em nome de Jesus. Queremos aprender da Tua Palavra, aprender daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Lava-nos, Pai, purifica-nos, Pai, de tudo que não vem de Ti. Queremos aprender, Pai, de Ti, em nome de Jesus, nessa live. Fala conosco, nos ensina, Pai, aquilo que está no Teu coração, para que nós possamos, Pai, alcançar misericórdia, autoridade, poder na Tua presença, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção, né? Glória a Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Pelo menos aqui, o fim de semana aqui foi poderoso, foi abençoado demais aqui na igreja. Ontem nós tivemos alguns probleminhas novamente na igreja com a questão da internet, mas eu não sei se eles conseguiram liberar a live para vocês ontem pelo Instagram, não sei, tá bom, gente? Mas espero que sim, se não, infelizmente, nós vamos continuar com os nossos ensinos aqui, tá? A gente está passando por algumas atualizações na igreja, tivemos alguns contratempos, alguns deles do inferno mesmo, o diabo se levantando contra nós, mas mais forte é o que está em nós, né? Não dependemos de equipamentos. É claro que o equipamento ele leva a palavra de Deus mais além, porém, nós não dependemos, né, de equipamentos. Mas eu acredito que vocês conseguiram sim ouvir a live de ontem, tá? Eu até esqueci de perguntar o feedback pro pessoal da mídia se deu certo, mas amém. Vamos começar então esse ensino em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal aqui do TikTok, a Ivanilde Moreira falou que conseguiu assistir, mas é bênção demais. Glória a Deus. Vamos lá? Estão preparados? As plataformas estão sinalizando também o pessoal que nós estamos entrando aqui online. Glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui para que a gente não possa perder aqui tempo e consiga dar o maior conteúdo para vocês. Gente, ontem o culto foi poderoso. Foi sobrenatural. A palavra, por incrível que pareça, foi muito linkada aos ensinos que eu tenho trazido aqui para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Ontem eu falei um pouco sobre isso, como que o Espírito Santo ele é tão importante na nossa caminhada, como que ele é tão importante na nossa caminhada com Deus. E infelizmente é a pessoa mais menosprezada que a gente pode dizer da Trindade, né? E ele não pode ser menosprezado, até porque ele também faz parte da Trindade. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito são um. Não existe um que é mais importante que o outro. Os três trabalham juntos para um propósito eterno aqui na humanidade. Amém, queridos? Glória a Deus! Bênção demais? Então vamos seguir aqui. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo, se você estiver com a sua Bíblia aí. Espero que sim, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 2, tá bom? Você que está com a tua Bíblia aí, venha com a tua Bíblia para cá, em nome de Jesus, para que você possa gravar esse conteúdo e anotar o que você vai aprender aqui. Tudo bem? Venha com o teu caderno, com a tua caneta, para que você não perca esse ensino. Isso aqui é muito importante para você caminhar com Deus, querido. Amém? Vamos lá então, Romanos capítulo 8, versículo 2. A Bíblia ela diz assim: porque a lei do Espírito da vida, presta bem atenção, toda vez na tua Bíblia que tiver a palavra Espírito com letra maiúscula, o E maiúsculo está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Vou repetir isso aqui de novo, tem muita gente que lê a Bíblia e não entende, né, esses pontos.
Todas as vezes que você ler a Bíblia e a sua Bíblia estiver com um Ezinho maiúsculo, tá? Esse espírito não é o espírito humano ou espírito maligno. Esse espírito é o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Viu E maiúsculo na tua Bíblia? Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Tudo bem? Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, ou seja, a lei do Espírito Santo da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Presta bem atenção. Eu vou ler de novo esse versículo. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, essa nova lei que hoje está em nós, por meio do Espírito, nos livrou, aleluia, do pecado e da morte. Dessa lei que atuava no pecado e porque também da morte. Porque nós estávamos sujeitos à morte. Amém? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, eu e você estávamos condenados ao inferno. Se não fosse Jesus que tivéssemos alcançado, vindo para nos resgatar, como diz lá em 2 Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai ver que Jesus se esvaziou da sua glória, se tornando semelhança de homem, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Ou seja, ele morre pelo nosso pecado, ele morre por nós, naquela cruz do Calvário, de braços abertos, totalmente machucado, flagelado, literalmente sangue por toda parte. Jesus suou, querido, ele não somente suou sangue, mas o corpo dele foi lavado com sangue. Para que você não sabe disso, a Bíblia diz que todo o sangue do corpo dele praticamente saiu a ponto dos soldados furarem a lateral dele e só ter água. Então Jesus padeceu tudo isso, mas para quê? Para que uma nova lei estivesse governando os nossos membros, governando a nossa vida. Que lei é essa, profeta? A lei do Espírito. Aleluia. A lei do Espírito da vida. Essa nova lei, a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, olha lá, a lei do Espírito da vida, essa nova lei em Cristo, porque eles fazem tudo em consonância, tudo em harmonia, tudo juntos, amém? A lei do Espírito, a lei é do Espírito Santo sim, mas em Cristo, porque eles trabalham juntos, é uma consonância. O sacrifício de Cristo ainda se expande por meio do amor do Espírito Santo. Eu li isso aqui ontem também, na pregação, sobre o amor do Espírito Santo, amém, queridos? Ou seja, essa nova lei, por meio do Espírito Santo agora, eu não sou mais escravo dos meus pecados. Eu não sou mais escravo dos meus membros. Eu não sou mais escravo da minha maneira de pensar. Eu não sou mais escravo do meu coração. Eu não sou mais escravo das minhas vontades. Mas eu sou agora escravo, servo de uma nova lei que habita no meu espírito. A lei do Espírito Santo de Deus. Você percebe, querido, que o Espírito Santo ele é tão importante que ele não somente vai te dar uma nova lei, né, uma nova maneira de viver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, mas também ele vai te capacitar a viver todos os projetos de Deus para a sua vida. O Espírito Santo ele vai te capacitar a viver todos os projetos, ou seja, tudo que Deus sonhou para você, quem vai te capacitar a isso é o Espírito Santo de Deus. Você não tem como viver os projetos de Deus, os propósitos de Deus, o poder de Deus, a virtude de Deus e tudo que vem da parte do Senhor para a sua vida se você não estiver sendo guiado por meio do Espírito Santo. É impossível, porque a nova lei, as novas regras, tudo é por meio do Espírito Santo. O problema então é o seguinte, é que hoje as pessoas não conseguem, infelizmente, elas não conseguem entender a importância do Espírito Santo na vida delas. Como consequência, elas dependem de uma religiosidade. E a religiosidade, querido, não vai te levar para o céu. Aprenda o que você está aprendendo aqui hoje. A religião não vai te levar para o céu. Não existe religiosidade, tá? Isso não existe. Nós somos amantes do Senhor. Nós somos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós nos apaixonamos por Deus. Vivemos por meio dEle. E isso nos faz ter a capacidade de entrar no reino dos céus. Por meio do Espírito. Eu não sei quem estava na pregação de ontem, mas eu quero que você entenda algo muito poderoso aqui. O Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Efésios,
capítulo 4, no versículo 30, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque nós, querido, através da nossa maneira de viver, da maneira de pensar, as nossas ações, as nossas atitudes entristecem o Espírito de Deus. Como consequência, o Espírito Santo não pode morar em você, com você levando uma vida de prática de pecado e entristecendo o Espírito Santo o tempo inteiro. Nós devemos levar uma vida de, a palavra é essa, né? Intensidade, importância com o Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar quem Ele é, porque Ele está agindo na nossa vida. Sabe por que você está aqui nessa live agora, me ouvindo? Você não está aqui porque você gostou da minha fisionomia, porque você gostou de mim, porque você gostou do cenário, até porque meu cenário não tem um monte de besteira, né, um monte de coisinha, não. Meu cenário é simples, aqui atrás é isso mesmo, é minha vida, é minha realidade, e eu estou aqui para que você possa aprender a verdade, estou aqui para te enriquecer os teus olhos, para que você possa gostar de mim pelo que eu tenho, nada disso. Eu quero que você não goste de mim, mas goste do que sai da minha boca, que é a palavra de Deus. Eu quero que você tenha respeito pelo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Eu quero que você ame, não o profeta Lucas, mas aquilo que sai da boca do profeta Lucas. A palavra, o ensino, o conhecimento, a sabedoria espiritual. Amém, queridos? Pouco me importa, gente, de verdade, cenários e... Pouco me importa dessas coisas, sabe? O pessoal quer mostrar para os outros. Eu estou nem aí para isso. Amém? Eu quero que você tenha importância com a palavra de Deus e entenda o que você está aprendendo aqui. O Espírito Santo, ele quer ter uma conexão com você de maneira profunda. O Espírito Santo, ele quer se conectar com você de maneira intensa. Só que para isso, você precisa o respeitar. Você precisa o amar, o desejar. Nós precisamos ter o desejo pelo Espírito Santo, querido. O desejo por Deus, o desejo pela palavra de Deus. Pela palavra que nos traz vida. Sabe, nós devemos amar a Deus de verdade, não de mentira. Ontem eu falei sobre isso um pouco na pregação também. Pessoas que dizem que amam a Deus, que gostam de Deus, que querem estar na presença de Deus, mas quando Deus pede para você abrir mão daquilo que mais te afasta dele, você não quer abrir mão. Você quer viver sua vida do jeito que você acha legal, do jeito que você acha bacana. Querido, vai ter coisas que Deus vai pedir para você abrir mão e você vai ter que abrir mão. Ele sabe o que é melhor para você. Ele não está pedindo aquilo para você porque ele não quer que você viva feliz, que você seja amado, que você seja... respaldado pelas bênçãos dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus, ele vai pedir coisas para você porque ele sabe que aquilo que ele pede para você vai te atrapalhar na caminhada dele com você. Aqui para quem não tem conhecimento dessa história. Eu ensino aqui pessoas tanto que têm muito conhecimento da palavra, quanto pessoas que são leigas, não conhecem a Bíblia. Mas você vai aprender aqui comigo em nome de Jesus. Amém? Jesus... ele se depara com um jovem, a Bíblia declara ele como jovem rico. Ele era muito rico, dono de muitas posses, um jovem muito rico. E ele perguntou para Jesus, ele fez a seguinte afirmativa para Jesus. Ele falou assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer para morar no reino dos céus? E Jesus, ele disse para aquele jovem rico: olha, respeite teu pai e tua mãe, ame a Deus com todo o teu coração, né? Sirva a Deus, ame o teu próximo, respeite seus pais, obedeça os mandamentos, enfim. E aí aquele jovem falou: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu tenho feito isso, eu tenho praticado a palavra de Deus. E Jesus, ele diz algo muito poderoso. Ele diz assim: ainda te falta uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue. Eu vou repetir isso aqui. Deixe tudo o que você tem e me segue. Sabe por que Jesus falou aquilo para aquele jovem? Talvez você nunca entendeu essa história até hoje, né? Aquele jovem, embora fizesse o que a Bíblia manda, embora ele estivesse alinhado à Bíblia, estivesse obedecendo à Bíblia, mas não adianta você obedecer à Bíblia com coisas dentro do teu coração que te prende a este mundo. Não adianta você estar na igreja, fazer as coisas de Deus, se você tem coisa no teu coração que te atrai ao mundo e te aprisiona ao mundo. Jesus sabia no coração daquele jovem que, embora ele fizesse tudo aquilo para Jesus, o coração dele não estava de verdade em Deus, estava no dinheiro. O coração dele, o Deus dele, antes do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, estava um Deus chamado Mamon na Bíblia. Um Deus que é dinheiro. E talvez você não entendeu isso aqui ainda, eu vou ir além, eu vou ir mais profundo. Presta bem atenção o que esse jovem perdeu. Jesus o chamou para ser seguidor dele.
Todas as riquezas dele nessa terra não se compararia às riquezas do reino dos céus. E o que Deus tinha ofertado para ele naquele momento? Jesus falou para ele assim, ó, vem e me segue. Vai ter momentos, querido, que você vai ter que abrir mão de coisas que você ama para seguir Jesus. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de coisas que te atrapalham com Deus, para que você possa seguir Jesus de verdade. Eu não estou falando, querido, para você não ter dinheiro ou para você não ser rico. Querido, pelo contrário, Deus quer te prosperar. Deus quer te fazer uma pessoa rica, talvez até milionário, se você puder, se você tiver maturidade para isso. Mas tome cuidado, porque o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E se você é voltado para o dinheiro, você já trocou a Deus há muito tempo pelo dinheiro, pelo Deus Mamon. Existem pessoas que trocam Deus por muitas coisas sem perceber. Tem pessoas que gritam mais para Deus. É contra Deus, na verdade. Tem pessoas que vão a um estádio de futebol, por exemplo, e gritam e se esgoelam, voltam para casa sem voz. Mas na igreja não dá um glória a Deus. Não dá um aleluia. Na igreja não diz um bom dia ou eu te amo para Deus. Não se importa de verdade com Deus. E nesse fundo que nós estamos falando aqui, eu estou te mostrando quantas pessoas ainda estão distantes de Deus. O quanto as pessoas ainda estão distantes da presença de Deus por amar mais as coisas deste mundo do que a Deus. E detalhe, eu estou falando aqui da pessoa do Espírito Santo. É quando você, querido, troca a presença do Espírito Santo, troca o amor do Espírito Santo por coisas deste mundo. Por momentos passageiros neste mundo que, no fim das contas, só te afasta de Deus. Nós estamos lendo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que o Espírito Santo nos deu uma nova maneira de viver, uma nova forma, uma nova experiência de vida, para que nós possamos viver de maneira profunda com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele quebra a lei do pecado e da morte. E agora nós vivemos de maneira profunda com o Espírito Santo. É Ele que tem que nos mover, Ele nos governa. Ele governa nossos pensamentos, nosso coração, a nossa vida com Deus. Ele nos aproxima do Espírito Santo no trono da graça. É Ele que nos faz nos convencer do nosso pecado. É o Espírito Santo, querido, que te faz, por exemplo, vir a uma live dessa todo dia, 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Por quê? É uma sede, uma fome que o Espírito Santo colocou dentro de você, porque você sabe que o que você está ouvindo vem da parte do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você aprenda, querido. Ele quer que você cresça com Ele de maneira intensa. Amado, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu aprendi sobre a pessoa do Espírito Santo, quando eu aprendi sobre essa pessoa tão poderosa, tão maravilhosa, tão cheirosa, nunca mais eu fui o mesmo, amado. O Espírito de Deus ele é tão amoroso, você não tem noção como que ele é. Ele entra dentro do teu espírito, ele começa a mudar tudinho dentro de você. Ele começa a mudar a tua maneira de pensar, de sentir, de agir, até mesmo as suas próprias convicções. Ele começa a transformar você de dentro para fora. Tem uma música que eu gosto muito, né, de uma moça, esqueci até o nome dela, ela fala assim: de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Ele transforma, querido, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, e ele começa a te dar prazer em coisas que você não tinha prazer antes. Ele começa a te dar prazer no ensino da palavra. Ele começa a te dar prazer quando você vai meditar na Bíblia. Ele começa a te dar prazer em parar para adorar a Deus. Sabe de onde vem isso, querido? Do Espírito Santo. Nada vem de você. Talvez você pensou a tua vida inteira que você vai para uma igreja porque você é o bom, porque você tem a sua iniciativa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você só pode ir a uma igreja se o Espírito Santo estiver movendo o teu coração, porque a tua carne não quer as coisas do Espírito. A tua carne não quer nada que vem da parte de Deus. A tua carne quer tudo que é contrário às coisas de Deus. E é por isso que para que você possa ir a uma igreja, uma live como essa, que é abençoada, que você está aprendendo tanto, você ir a um curso de Bíblia, qualquer coisa que Deus tenha te levado a fazer, porque Ele quer te aprimorar, amém? O Espírito Santo ele quer te aprimorar, Ele quer te fazer crescer. Mas para isso você precisa entender que tudo é por meio do Espírito. Você não pode ter nada da parte de Deus se não for por meio do Espírito.
O Espírito Santo ele vai te levar a viver um nível tão profundo com Deus, de intimidade e devoção e amor, uma intensidade tão profunda que você nunca pensou que amaria a Deus de tamanha profundeza. Mas isso é um processo que ele vai ter com você. Isso é um processo. Ninguém começa amando a Deus da noite para o dia. Ninguém começa amando a Deus, hoje eu comecei a aprender sobre Deus agora e amanhã eu já estou amando a Deus de maneira profunda. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Um dos frutos do Espírito Santo de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 em diante, é o próprio amor. O Espírito Santo ele vai começar a aprimorar o amor de Deus em você. A paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. A Bíblia diz que contra todas essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque você está movido pelo Espírito Santo e a lei do Espírito está acima de toda lei. A lei do Espírito Santo está acima de toda regra. A lei do Espírito Santo está acima da lei mosaica. Por quê? Porque a lei do Espírito Santo, ela governa e nos faz parecido com Cristo. Como consequência, você vai estar tão parecido com Cristo que a lei não tem sentido para você. É a mesma coisa de eu falar assim para alguém, é proibido beber nesse local. Se eu não bebo, aquela placa tem algum sentido para mim? Se eu não bebo, aquela placa faz alguma diferença na minha vida? Se eu não bebo, literalmente eu não bebo bebida alcoólica, não entra na minha boca nenhum tipo de bebida alcoólica. Fica a dica para vocês, tá? Não consuma bebida alcoólica. Isso é errado diante de Deus, tá? Isso é errado segundo a palavra de Deus. Não fume, não use drogas, nada que danifique o corpo, o templo do Espírito Santo. Não faça isso. Lembra que o Espírito Santo ele é sensível. Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele é sensível. Ele se entristece. Tem pessoas que estão apagando o Espírito Santo porque vivem uma vida de fumar, beber, usar droga ou qualquer outra coisa que afaste o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Não consuma bebida alcoólica. Não faça isso, amado. Isso é pecado diante de Deus. Não vai por esse monte de pastor que está se levantando na internet aí, falando um monte de baboseira. Para com isso, não faça isso. Muitas mães, muitos pais perderam seus filhos por conta da bebida. Muitas pessoas morreram atropeladas por conta da bebida. Isso foi criado pelo ser humano. Isso não vem de Deus. Como que você vai falar para uma mãe que perdeu seu filho no atropelamento de um cara que consumia bebida alcoólica, que você pode beber com bebida alcoólica? Você acha que Deus seria negligente e imprudente de autorizar você a beber bebida alcoólica, sendo que uma lata de cerveja você já não passa, por exemplo, no teste do bafômetro? Você acha que Deus seria inconsequente a esse nível? Eu não preciso nem entrar aqui, querido, em profundidade de textos para isso. É só você refletir sobre o Espírito Santo. Quem é espiritual entende que eu estou falando isso aqui. O Espírito Santo não pode atuar em você se você é viciado em alguma coisa. O Espírito Santo não compactua com pessoas viciadas. Pessoas que estão entregando o seu corpo à imoralidade sexual, ao pecado, à avareza, ao roubo, ao adultério, à fornicação. Isso não existe diante de Deus. Efésios 4:30. Não existe como você querer andar com Deus, querido, e viver uma vida apegada ao mundo. Romanos capítulo 12 diz que nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Romanos capítulo 12 diz que você e eu não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. Se o mundo leva uma vida de bebida alcoólica, nós vamos por outro caminho. Se o mundo começa a fazer tatuagem no corpo o tempo inteiro, eu vou por outro caminho. Se o mundo começa a usar droga, fala que daqui a pouco vai ter pastor falando que a maconha não é pecado. Se ele não condena o cigarro, qual é a diferença da maconha e do cigarro? Na verdade, a maconha é menos lesiva que o cigarro. Para quem não sabe disso, é menos lesiva que o cigarro. Então, querido, temos que tomar cuidado com os padrões mundanos que vão totalmente contra a lei do Espírito. Os padrões do mundo vão contra as leis do Espírito. Quanto mais você é íntimo do Espírito Santo, mais você vai se apagar desse mundo. É o inverso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apaguem o Espírito de Deus. Como que nós apagamos o Espírito de Deus? Quando nós levamos uma vida apegada a este mundo. Quando nós levamos uma vida de apego às coisas deste mundo. Lembre-se de uma coisa,
Não se apegue, não se amolde aos padrões deste mundo, mas permita que Deus renove a tua mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3. Permita que o Espírito Santo renove o teu modo de pensar. Permita que o Espírito Santo renove a tua vida, transforme quem você é. Transforme a sua maneira de viver. É assim que ele vai fazer, querido. Quanto mais você aprende do Espírito Santo, mais ele vai te transformar. Quanto mais você aprende do Senhor, mais ele vai te quebrantar. Quanto mais você aprende do Senhor e da tua palavra, você começa a se modelar em Jesus e não mais no mundo. O Evangelho, as cartas de João, o próprio apóstolo João, ele disse algo muito poderoso para o nosso espírito. Ele disse assim: não há como você amar as coisas do mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. O problema é que existem muitas pessoas hoje que querem ser amigos do Espírito Santo e amigo do mundo. Não tem como. Não há como você e eu ser amigos do mundo. Não há como ser amigos do mundo e amigo de Deus, querido. É impossível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e o diabo governa este mundo. Todas as coisas que é colocada nesse mundo, tudo vem por meio do diabo. Se você não sabe disso, querido, boa parte das músicas, filmes e tudo que sai para a mídia, que você assiste e consome, vem de demônios. Passa por sacrifícios até de humanos. Pessoas são sacrificadas. Eu não vou falar sobre isso porque a minha rede aqui foi bloqueada sobre isso no passado. Bloquearam as minhas plataformas porque eu comecei a falar de algumas coisas profundas que não posso falar aqui, infelizmente, nas plataformas. O algoritmo descobre e eu não posso falar. É por isso que eu vou ter que lançar alguns cursos para vocês, para falar tudo o que eu quero, porque o curso é meu. Eu pago uma plataforma para aquilo. Eu posso falar o que eu quiser dentro do curso. O curso é meu. Quem quiser me processar vai ter que me processar, mas vai estar dentro do curso. Tá bom? O que eu quero que você entenda, querido, e eu não vou entrar aqui a fundo nesses detalhes, é que tudo o que acontece no mundo, existe um Deus deste século. A Bíblia diz que existe um Deus desse século. Que Deus é esse? Não no sentido dele ser Deus, tá? É no sentido do governo dele. O diabo não é Deus. O diabo é um ser que foi criado por Deus. Ele é uma criatura. Ele não é Deus. Mas quando a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz da palavra de Deus, significa que existe um ser maligno que governa este mundo e coloca os manjares. Coloca a mesa para você. E come quem quiser. Eu não como dos manjares de Satanás. Eu me afasto do que o diabo oferece. Se o mundo legaliza a tatuagem como algo normal, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz, se afaste de toda a aparência de mal. Se aquilo aparenta ser mal e vai contaminar o meu irmão, eu fujo daquilo. Eu me afasto daquilo. Porque eu não quero aparentar algo que pode atrapalhar o meu irmão de conhecer o Espírito Santo da verdade. Eu não quero fugir da presença de Deus para a minha vida. Eu quero atrair a presença de Deus para a minha vida. E nós atraímos, querido, a presença de Deus para a nossa vida através da santidade. Santidade. O que é ser santo? Para quem não sabe o que é ser santo. Ser santo significa ser separado para Deus. Separado para o quê, profeta? Separado para a santidade. Não se corromper com este mundo. Não ser escravo do mundo. Não viver de maneira uma escravatura deste mundo. Nós não somos escravo, querido, do mundo. Nós somos servos de Deus. E nós andamos segundo a lei do Espírito Santo da verdade, que nos livrou, Romanos capítulo 8, versículo 2, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Como que você pode dizer que você é governado pelo Espírito Santo que te livrou da lei do pecado e da morte se você continua sendo escravo do mundo? Como o jovem rico. A Bíblia diz que o jovem rico ele foi escravo de quê? Do dinheiro. Ele era escravo do dinheiro. Jesus o chamou. Querido, você tem noção de quantas pessoas pediram para Jesus? Você tem noção de quantas pessoas pediram para Jesus para seguir ele? Você tem noção disso? Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que durante a caminhada de Jesus, muitas pessoas pediram para seguir Jesus. Inclusive aquele gadareno, aqueles endemoniados que Jesus expulsou o demônio deles. Eles entraram no barco e disseram para Jesus, mestre, deixe-nos te seguir. E Jesus falou, não, vão e preguem e falem para seus parentes tudo o que Jesus e o que Deus tem feito pela vida de vocês.
Aqueles dois homens se tornaram pregadores da palavra. Se tornaram pregadores da palavra. Para quem não sabe disso, aqueles dois endemoniados começaram a pregar em 10 cidades, chamada Decápolis. Muitas pessoas pediram para seguir Jesus e ele não permitiu. Aquele jovem rico foi chamado pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus: vem e me segue. Mas ele quis mais ao dinheiro, porque o coração dele, embora estivesse dentro de uma religiosidade, dentro de uma religião, o coração dele não estava voltado a Deus. É aquilo que a Bíblia diz: vocês me confessam com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Profeta, o que você está querendo me ensinar com isso? Não adianta você ir a uma igreja. Não adianta você ir a uma casa viva, como nós chamamos aqui na igreja, que são células e grupos pequenos, nós chamamos de casas vivas. Não adianta você ir a uma casa viva, a uma célula, não adianta. Se o teu coração de verdade não está alinhado ao Espírito Santo de Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus se de fato o teu coração não está em Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não está interessado no que sai da tua boca. Deus não está interessado no que você pensa. Eu vou te responder aqui. Deus não está interessado no que você faz para Ele. Ele quer saber como está o seu coração. Ele olha para dentro do seu coração e olha dentro de você. Tem muitas pessoas que estão fazendo as coisas para o Espírito Santo, achando que estão fazendo pelo Espírito Santo. Mas é tudo carnalidade. É tudo carnal. Nada vem do Senhor. É tudo emocionalismo barato. Porque uma pessoa que trabalha para o Senhor de verdade, ela manifesta isso pelas suas ações e não pelo que ela faz. Não é pelo que ela mostra numa igreja. Não é pelo que ela mostra dentro de um culto. É o que ela mostra fora do culto. É o que ela mostra no ambiente extraculto. Fora daquelas 4 paredes. É quem você é quando ninguém está te olhando. É quem você é no oculto e no escondido, onde Deus ele olha. É o que você faz sozinho, quando ninguém está olhando. É isso que te capacita para saber se você de fato está alinhado ao Espírito Santo de Deus. Como saber, profeta, se de fato eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando você não tem ninguém te olhando, é como você vive a sua vida fora da igreja. Fora do corpo. Fora de quando você está em unidade com a igreja. É aí que você mostra de fato se o teu espírito humano está alinhado ao Espírito Santo da verdade. Aleluia. É aí que você mostra de fato se aquilo que governa a tua carne é a lei do Espírito Santo ou é a lei do pecado e da morte. Você vai mostrar, querido, para Deus o teu amor pelas tuas ações de coração. É o que o teu coração se expressa. Tem pessoas, querido, que estão no altar hoje cantando para Deus, louvando a Deus no altar, até mesmo pregando a palavra. Muitos pastores, como profeta de Deus, eu disse: desça do altar, você não é digno de estar aí no altar. Você não pode estar aí. Se conserte primeiro, cure primeiro. Como você pode subir no altar com uma trave cravada no teu olho, tentando tirar o cisco do olho do irmão, se você mesmo não curou a tua própria vida com Deus, você mesmo não tirou a trave do teu olho, o que você está no altar fazendo para tirar o cisco do olho do teu irmão? Tem muitas pessoas, querido, que são como fariseus. Tem muitas pessoas que são como fariseus. Profeta, como assim fariseus? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Os fariseus, querido, eram as pessoas que perseguiam Jesus. Era uma seita naquela época chamada farisaísmo. Tinha também os saduceus. Eram dois grupos de religião naquela época, tá? Melhor para você entender. Os fariseus procuravam coisas para condenar Jesus pela lei mosaica. E os saduceus também procuravam coisas para condenar Jesus na lei mosaica. Embora tivesse pontos que eles mesmos discordavam entre si. Como, por exemplo, a encarnação e a ressurreição dos mortos. O que eu quero que você entenda, eles ficavam falando para todo mundo o que era bom segundo a lei, mas a vida deles não era o exemplo. Embora eles fossem homens de autoridade em Israel, na prática eles não manifestavam a verdade. Eles falavam aquilo que é aquele ditado famoso: faça o que eu falo,
mas não faça o que eu faço. Tem muitas pessoas que estão nesses pecados. Tem alguns irmãos que estão falando aqui, a Rosana Oliveira, ela disse assim, fariseus existem, infelizmente, nossos políticos. Rosana, não é só políticos. Porque, na verdade, o povo tem aquilo que merece. O povo, a Bíblia diz que o povo tem o rei que merece. Sabe por que nós temos esses políticos? Porque o povo brasileiro é corrupto. É uma nação corrupta. É uma nação que, infelizmente, não é uma nação verdadeira. Embora se dizemos um Brasil cristão, na prática é uma mentira. Deixa cair uma carteira no meio da rua para você ver. Deixa o teu celular cair do teu bolso para você ver. Olha para os empresários, querem dar jeitinho o tempo inteiro para ter mais lucro. E você pode ser a pessoa que está caindo nessa mesma falácia. É muito fácil apontar o dedo na cara de pessoas que estão roubando milhões. Mas e você que rouba centavos? Qual a diferença? E você que rouba 10 reais, quando um homem na padaria te dá um troco a mais? Quando você vai ao mercado, aquela moça, por falta de talvez administração e um descuido, ela coloca 50 reais a mais na tua mão. Sabe o que você faz? Você pega e coloca dentro da tua carteira e segue em frente. Não é só políticos. O Brasil tem os governantes que merecem. Como profeta de Deus, estou te abrindo os olhos aqui. Não adianta, querido, você orar pelo Brasil se o Brasil não começar a praticar a palavra de Deus. Todos são corruptos. São poucos que não se corrompem. São poucos que não se corrompem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e minha esposa, nós somos tão íntegros nessa parte. Tão íntegros. Que pessoas já entregaram centavos na minha mão. Centavos! Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e devolvi os centavos. Sabe por quê? Porque se você não é fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Se você não é fiel a Deus e justo nos centavos, Deus nunca vai te dar a centena. Sabe por quê? Porque você é corrupto. E fica tranquilo, queridos. Pode ficar tranquilo. Que esses que estão roubando milhões já perderam a salvação há muito tempo. Já servem a um Deus mamão há muitos anos. Fica tranquilo. Cada um vai prestar conta a Deus daquilo que faz. Aprende uma coisa que eu vou falar para vocês. Todos têm os governantes e os reis que merecem. A Bíblia diz, o povo tem o rei que merece. Nós temos aquilo que o povo merece. É um povo corrupto, ladrão, assassino, promíscuo, amante de si mesmo e inimigo de Deus, como diz em Romanos capítulo 2. São inimigos de Deus. A gente fala tanto de avivamento na igreja. Eu sou pastor, querido. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. O tanto de pastor safado que eu já conversei, o tanto de pastor que está no altar pegando dinheiro da igreja, é incontável. São poucos, querido. São poucos. Eu posso contar na palma da minha mão que não se corromperam. E para quem está me ouvindo isso, achando que eu sou assalariado da igreja, eu não recebo um centavo da igreja. Quem tiver dúvida, vem aqui na igreja, vem aqui ver o caixa da igreja. Vê se tem algum pix na minha conta. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sirvo a Deus e eu prego o evangelho por amor, não por dinheiro. Eu pastorei uma igreja com mais ou menos 70 pessoas no todo. Se for somar todo mundo, dá mais ou menos 100 almas. Eu pastorei mais ou menos 100 ovelhas, ao todo, no todo. Que são assíduos, são 50, 60 pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não pastoreio pessoas porque eu estou envolvido com dinheiro. Eu pastoreio pessoas porque eu amo a Deus. E se você não acredita, querido, vem aqui na igreja. Vem aqui. Eu não preciso que você acredite em mim pelo que eu estou falando. Vem aqui e prove. Vem provar. Eu trabalho, querido. A minha esposa trabalha, é professora, eu tenho minha renda. Eu não preciso do dinheiro da igreja. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O Brasil é corrupto. Pastores estão se corrompendo. Líderes estão se corrompendo por dinheiro. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Há pessoas que já venderam a sua integridade há muito tempo por conta do dinheiro. Mas eu quero te dar uma chave de esperança aqui. Eu quero te dar uma chave de esperança. Não se contamine, querido. Não se contamine. Seja verdadeiro em Deus, porque a salvação é individual. Cada um vai prestar conta a Deus naquele grande dia do que fez. E essa é a minha esperança, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo é um Deus justo. É um Deus verdadeiro.
Nada vai passar despercebido diante do nosso Deus. Nada. Toda maldade feita nessa terra irá se cumprir no dia do juízo final. Todos. Para de ficar apontando o dedo na vida das pessoas, porque elas vão prestar conta a Deus do mesmo jeito. Olhe para dentro de você. Quando você aponta o dedo na cara do teu irmão, tem mais 3 dedos apontados para você. Toma cuidado com isso. Para de apontar o dedo na cara do teu irmão e lembre-se que tem mais 3 dedinhos aqui apontados para você. Se conserte com Deus. Coloque tua vida no altar. Seja uma pessoa verdadeiramente em Deus. É você e Deus, querido. Para de olhar para a vida das pessoas. Tem pessoas que já se contaminaram olhando para a vida de pessoas há muito tempo. Querido, eu não olho para homens. Eu olho para um homem, o Espírito de Deus, o meu Jesus e o meu Pai Celestial. Um Deus. Eu olho para o Espírito Santo de Deus. É para Ele que eu olho. É para Ele que eu me baseio a minha vida. Para de basear a tua vida em pessoas. Você vai se frustrar. Para de, mas eu fui numa igreja, eu vi o pastor fazendo isso de erro. Mas o pastor não vai te levar para o céu. Quem te leva para o céu é você mesmo, com a tua vida e caminhada com Deus. Quem vai te levar para o céu, querido, é a tua postura com Deus. Não é fulano, não é ciclano, não sou eu. Como profeta de Deus, eu estou aqui para abrir teus olhos. É somente isso que eu faço. O profeta, Deus levanta para pregar verdades e abrir os olhos espirituais das pessoas. É só isso que ele faz. Ensinar a palavra de maneira espiritual. Mas é isso que eu faço. Eu não vou te levar para o céu. Quem te leva para o céu é a tua postura, é a tua caminhada com Deus. É uma vida de intimidade com o Senhor, é uma vida de verdade com Ele. Não sou eu, querido. Eu sou só um mensageiro. Um mensageiro da paz, que prega a paz de Cristo. Um mensageiro da verdade, que fala a verdade. Só isso. Mais nada. Eu sou homem como qualquer um. Eu sou servo de Deus como qualquer um. O que eu quero que você entenda nessa live é o seguinte, preste bem atenção. Querido, eu vou olhar dentro do teu olho aqui, preste bem atenção que eu vou falar para você. Se alinhe ao Espírito Santo. Ande com Deus. Não se apegue em pessoas. Não se dobre para circunstâncias. Vai ter muita tribulação na tua vida. Seja bem-vindo à Bíblia. Nós vamos ter tribulações. Vamos ter guerras. Vamos ter lutas. Vamos mesmo. Eu passo muita batalha espiritual. Muita batalha espiritual. Eu e minha esposa, nós sofremos muitos ataques do inferno, muitos. Não é um e não é dois não, querido. Eu aconselho pessoas aqui na internet, eu estou indo para 13 mil seguidores, nas minhas lives agora a gente está aqui com quase 400 pessoas online. São muitas pessoas que eu estou tirando de um calabouço do inferno. E é por isso que o diabo está furioso com a minha vida. Ai de mim se não fosse uma pessoa de oração, jejum e vida com Deus. Ai de mim, se sair da presença de Deus, serei consumido pelo inferno. Mas uma coisa eu te faço. A minha missão é abrir os teus olhos espirituais para que você se conecte com Deus. Querido, não existe nada mais precioso na tua vida. Não existe. Não existe mais algo mais precioso do que a pessoa do Espírito Santo na tua vida. Se apegue com Ele. O Espírito Santo, ele quer te guiar por novos ambientes, novas atmosferas. Ele quer te levar a viver o propósito de Deus para a tua vida. O Pai projetou um projeto para a tua vida. O Pai projetou uma missão para a tua vida. Mas quem te capacita a viver essa missão é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade. É o Senhor Espírito Santo. É o Espírito da glória, o Espírito Santo da vida. É Ele que te capacita a viver os projetos de Deus para a sua vida. Então por que menosprezá-lo e por que deixá-lo de canto, se é Ele quem é mais importante na minha vida? Por que deixar Ele de lado, não falar com Ele, não amá-lo, não adorá-lo? Muitas pessoas me perguntam, profeta, eu posso adorar o Espírito Santo? Você não pode. Você deve. Ele é Deus, tanto quanto Jesus, tanto quanto o Pai. Ele é Deus. Ele deve ser adorado. Valorize, querido, o Espírito da verdade. É Ele que vai te guiar por pastos verdejantes. É Ele que vai te guiar para um caminho de esperança. E detalhe,
é o Espírito Santo de Deus que irá te levar para o céu. Profeta, como assim? Eu aprendi com meu pastor a vida inteira que é Jesus que me leva para o céu. Você está muito enganado. Infelizmente, o teu pastor precisa ler mais a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus está na glória e ele irá se encontrar com a sua noiva nos ares. Quem irá levar a noiva até Cristo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz o Espírito e a noiva, ou seja, quem está na terra, o Espírito Santo e a noiva, a igreja estará esperando o noivo, mas é o Espírito que leva a igreja para se encontrar com o noivo. Aleluia! É o Espírito que nos leva a se encontrar com Jesus nos ares. Então, querido, se aproxime do Espírito Santo de Deus. Dedique tua vida a Ele. Dedique tua vida ao Espírito de Deus. O Senhor colocou muito forte no meu coração um livro que eu quero escrever. Eu não vou dar o tema do livro aqui, porque, infelizmente, eu não estou falando que é você que está aqui, tá? Mas tem muitas pessoas que são gananciosas e pegam uma ideia, um nome do livro e começa a patentear aquela ideia. Mas esse livro, quando for lançado, será um livro poderoso somente sobre a pessoa do Espírito Santo. Você vai ler esse livro, somente a pessoa do Espírito de Deus. Vai ser um livro somente voltado para quem é o Espírito Santo, o que ele quer fazer, quais são os seus projetos, os seus propósitos, o que ele faz, como que ele move o ser humano, como que ele transforma o ser humano, como que ele convence o ser humano, como que descobrir a sua caminhada com ele nessa terra e o que ele quer de você. Esse livro irá sair, querido. Vocês vão ver que vai ser um livro poderoso. E eu te garanto que não será só um livro. Será um livro sobrenatural para a tua vida. Você vai ler e tua vida nunca mais vai ser o mesmo. Porque não tem como eu falar tudo aqui. Não tem como eu falar tudo para vocês. É muito conteúdo. Você está vendo que eu li? Hoje eu li um versículo da Bíblia. Um versículo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Eu li um versículo. E nós falamos tudo isso da pessoa do Espírito Santo. Agora você imagina pegar todo o aglomerado da Bíblia que tem sobre ele. Ainda que eu escreva esse livro em 200, 300 páginas, não terá como falar tudo sobre o Espírito Santo. Ele é poderoso, querido. Ele está aqui na terra desde o início do início da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele está desde o início e estará nos guiando desde até o final na nossa caminhada com Deus. Quando você morrer, quando você partir dessa terra, quando o teu coração parar, der a última batida, e você der o último respirar, o último suspiro, o Espírito Santo irá levar o teu espírito para se encontrar com Jesus. O Espírito Santo irá te levar para a glória, porque Ele é o Espírito que nos conduz a toda a verdade. Ele é o nosso guia. Ele é o que irá nos capacitar a se encontrar com Jesus nos ares. E se não fosse o Espírito Santo na tua vida, querido, você nem poderia estar aqui me ouvindo aqui. 400 pessoas aqui online, mais ou menos agora. 300 e pouquinhas pessoas. Não poderia estar me ouvindo, sabe por quê? Porque se não fosse o Espírito Santo na tua vida, essas verdades espirituais que você está ouvindo aqui, você nunca poderia ser convencido delas se não fosse por meio do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Valorize Ele, querido. Ame Ele mais do que tudo nessa terra. Ame Ele mais do que tua esposa. Ame Ele mais do que teus filhos. Ame Ele mais do que seus bens. Ame Ele em primeiro lugar em tudo. Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar na tua vida em tudo. Porque se você colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai ser o teu guia. Ele vai te guiar. Ele vai te levar para onde Ele quer. Ame o Espírito Santo. Ame Ele. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou concluir aqui, tudo bem? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando, você me conhece. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o amor do Pai foi derramado a nós por meio do Espírito Santo. Sabe quando você entra na presença de Deus e você começa a chorar?
Sabe quando você entra na presença de Deus, você começa a se arrepiar? Sabe quando você entra na presença de Deus e o Espírito Santo te derruba com o poder dele? Sabe quando você entra na presença do Espírito Santo e você cai de joelhos na presença de Deus? Sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Você não poderia sentir o amor de Deus se não fosse por meio do Espírito Santo. Você não poderia sentir a Deus se não fosse por meio do Espírito Santo. Por quê, profeta? Porque é o Espírito Santo que manifesta o amor de Deus em nós. Assim a Bíblia diz em Romanos. É o Espírito Santo que mostra para você como Deus te ama. E a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você só tem garantia de salvação eterna, porque em você, em ti, existe uma marca. E essa marca é o Espírito Santo de Deus. Sabe a marca da promessa? É o Espírito Santo de Deus. Você foi marcado pelo Espírito Santo, por Deus, por meio do Espírito. E quando Jesus vier buscar a sua noiva, aquele que não tiver alinhado ao Espírito Santo, aquele que não tiver o Espírito Santo, a marca do Espírito Santo, não será achado filho de Deus. É por isso, querido, que nós dependemos tanto dessa pessoa tão importante da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ame Ele, se dedique a Ele, fale com Ele, ore a Ele. O ame mais que tudo nessa terra. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida, mais do que tudo. Se Ele está em terceiro, quarto, quinto lugar na tua vida, coloque Ele em primeiro lugar. Talvez Ele nem estava na sua lista, né? Talvez Ele nem estava na sua lista de prioridades. Coloque Ele no topo da lista. Coloque Ele no topo. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas em tua vida. Coloque Ele em primeiro lugar em tudo e o seu reino. E você vai viver coisas nessa terra que você nunca imaginou viver. Você vai viver coisas nessa terra que você nunca pensou em viver. Você vai ver coisas aqui. Os teus olhos vão ver coisas que você nunca pensou em ver, ouvir e fazer. Porque o Espírito Santo irá te capacitar a viver tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida. Você não é só mais um, querido, em milhões de espermatozoides. Você não veio até essa terra à toa. Você não é uma mulher e um homem que Deus trouxe essa terra à toa. Você não entrou por aquele óvulo, o ovário da tua mãe, à toa. Quem abriu aquela comporta para que você, aquele esperma tão pequenininho, durante milhões de espermatozoides, foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo trabalhando no ventre da tua mãe. Então se conecte ao Espírito Santo, se conecte a Ele, para que você possa viver todos os projetos de Deus para a sua vida. Para que você possa andar com Deus durante toda a tua vida nessa terra. Assim como Enoque andou com o Espírito Santo nessa terra há 300 anos. Se você viver 80 anos, viva a tua vida com 80 anos ao lado do Espírito Santo. Enoque andou 300 anos. Não importa o tempo que você andar nessa terra, ou o dia da tua morte. Eu não sei. Eu posso estar aqui falando com você hoje. Hoje eu estou aqui ensinando você. Mas semana que vem eu posso perder a minha vida. Eu posso morrer. Eu não sei qual que é o dia da minha morte. Mas Deus sabe. Eu não sei como eu vou morrer. Não sei. Mas a minha segurança não está em homens, numa religião. Não. A minha segurança está em Deus, o meu Salvador. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo é uma vida de segurança. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo é uma vida de segurança. Porque ainda que eu não sei o dia da morte, eu sei que quando eu morrer, não importa o dia, eu estou com Deus e eu herdarei a morada eterna, a morada celestial. Amém? Glória a Deus, amados. Bênção demais. Espero que essa live tenha sido abençoada para a tua vida. Espero que você possa ter entendido alguns mistérios, algumas bênçãos espirituais
da parte do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Espero que você possa aqui, ter não somente ter tido o conteúdo, mas que o Espírito Santo possa ter falado no teu espírito, no teu coração, na tua vida. Amém? Querido, escute o que eu vou falar aqui para vocês. Não troque a presença do Espírito Santo por nada. Escute o conselho de um profeta de Deus nessa terra que caminha com o Espírito Santo. Eu caminho com ele há muitos anos. Eu conheço ele. Quando ele começa a se mover, eu já sei quem é ele. Eu sei quando é o Espírito Santo, quando ele começa a soprar. Quando ele começa a agir, eu já sei quando é ele. Não troque a presença dele por nada. Não importa se é a tua família, não importa se é os teus bens, teu trabalho, não importa. Não troque a presença do Espírito Santo por nada. Se conecte a ele de maneira profunda. Tenha um relacionamento com ele mais íntimo do que você tem com a tua esposa. É somente assim que você vai vencer as lutas dessa vida. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito da verdade que nos transforma. É ele que vai te capacitar. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus então. Espero que você possa ter sido abençoado aqui com essa live, possa ter aprendido mais um pouco da palavra de Deus, mais algumas dicas dos mistérios do Espírito Santo. Queridos, hoje à noite, para quem está aqui nessa live a primeira vez, todos os dias eu estou com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, tudo bem? Às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. No sábado somente tem a live da manhã e no domingo somente tem a live da noite, tá bom? Eu vou repetir isso aqui para você não esquecer. Todos os dias de segunda a sexta-feira, das 9 às 9 da manhã e às 7 horas da noite. No sábado eu estou somente na parte da manhã. Por quê, profeta? Porque à noite eu tenho um compromisso na igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Eu sou fundador da Êxodo Church aqui em São Paulo e eu tenho um compromisso com a congregação, tá bom? As pessoas que eu pastoreio aqui na igreja. Então no sábado à noite a gente não tem compromisso. No domingo de manhã é o inverso, nós não temos a live da manhã, mas nós temos a live da noite. Aonde? Não é agora pelo meu canal aqui, é pelo canal da igreja, tá bom? Pelo Instagram da igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Então você que está aqui na live, eu vou pedir para você, se você puder, siga aqui, tem um botão na tua tela aí de seguir, para que você não perca os conteúdos que eu vou liberar aqui para vocês. E detalhe, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, querido, eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu não estou falando aqui por média não estou falando aqui por média, estou falando a verdade. Tem cursos que eu comprei, que eu paguei o preço para aprender, que não entregaram para vocês nem 3% do que eu estou entregando nessas lives. Isso aqui é muito mais que um curso, muito mais do que um curso pago. E você está aqui aprendendo de graça, de maneira gratuita. Não perca, querido. Então se você puder aqui, nessa live, curtir, tem um curtir na live e tem um seguir. Se você puder seguir, você não vai perder os próximos conteúdos. Tudo bem? Todas as coisas boas que vai vir aí pra frente, os livros, os cursos, gente, fica tranquilo. Eu vou sinalizar vocês, tá bom? Pelo Stories, eu vou falar aqui pelas lives. Vai ter não somente os livros. Profeta, o livro vai ser caro? Não, querido. O livro vai ser um valor razoável, somente para cobrir os custos das gráficas. É caríssimo para publicar um livro, para quem não sabe, tá? O mínimo que eu encontrei para publicar um livro foi R$5.000. Eu nem tenho esse valor hoje para publicar. Então, fica tranquilo, Deus está trabalhando, é o começo de algo muito grande que o Senhor tem me levantado nessa internet e vocês vão poder colher de tudo isso para vocês serem usados aí, aonde vocês estão, aonde vocês estão trabalhando, na igreja que você está, com o pastor que você está aí, você vai ser capacitado para trabalhar para o Senhor aonde você está. Ser uma boca profética onde você está. Amém? E poder ensinar pessoas com autoridade, com verdade, integridade e retidão, como você tem ouvido aqui nessas lives. E detalhe, querido, eu não entreguei para vocês aqui nem 1% do que eu quero entregar para vocês nos cursos, nos livros, porque não tem como falar tudo numa live. É impossível, amados. Eu pensei que era possível, você acredita? No passado, como eu comecei a fazer lives, há 3 meses atrás, eu pensei que eu conseguiria entregar tudo nas lives. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já fiz 4 horas de live aqui com vocês. Quem está aqui desde o início?
Quem está aqui desde o início? Tem alguém aqui que está desde o início? Eu já fiz 4 horas, 3 horas e meia, 3 horas e 40 de live, direto. Só de ensino. Só de ensino. E mesmo assim, eu pensei que seria possível numa live entregar tudo, mas não é possível. Não é possível. Gente, de verdade, é impossível entregar tudo numa live. Não há como. É impossível. Eu tô um versículo com vocês. Eu li um versículo hoje nessa live. Olha o tanto de conteúdo que nós aprendemos. Agora, olha o aglomerado da Bíblia. É muito conteúdo, gente. É muita. A Bíblia é um celeiro de sabedoria e conhecimento. Amém? Mas fica tranquilo que vocês vão ter isso daí para a honra e glória dele. Vão aprender muito em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. Espero que tenha sido bênção para você então. Quem puder, curta aqui. Compartilhe as lives quando você entrar na live, porque quando você compartilha, a live ela é enviada para mais e mais pessoas. Vamos bater aqui, quem sabe, mais de 1000 pessoas aqui online aprendendo da palavra. Estamos batendo 400, 500 pessoas online. A gente pode dobrar esse número se assim todos puderem fazer um grande amparato aí, né? Todo mundo puder ajudar e compartilhar as lives, a gente pode conseguir alcançar muito mais pessoas com a palavra de Deus. Tá bom, amados? É isso então, Deus abençoe tua vida. Eu quero orar só para a gente finalizar essa live. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada ensino, Pai, que o Senhor tem nos dado aqui nessas lives, nesses cursos, nos vídeos, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus tão lindo, tão poderoso, Espírito da verdade. Obrigado por nos guiar a tudo que o Senhor tem nos ensinado, a todas as verdades, todos os conteúdos, tudo que o Senhor tem nos ensinado, todo o conteúdo espiritual, as revelações. Pai, tudo que está contido na Tua palavra, obrigado. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor. Que nós possamos por abrir os nossos olhos, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser nós pregamos e ensinamos, mas que cada vez mais nós cresçamos em intimidade com a Tua presença, intimidade com o Teu precioso Espírito Santo. Amigo Espírito de Deus, seja bem-vindo nessas lives. Te damos a liberdade, Tu és a pessoa mais importante nesses momentos. Te damos a glória, o louvor e o poder, porque Tu és digno de receber toda a adoração. Obrigado e Te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nosso meio. Te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso então. Que Deus abençoe tua vida. Que você saia daqui abençoado, mais revigorado, mais cheio da presença de Deus, em nome de Jesus, tá bom? E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Sem sacrifício não existe poder, não existe fogo, não existe glória. Amém? Um abraço, um beijo no seu coração. Até a noite, espero você, se assim Deus permitir. 19 horas às 7 horas, estaremos aqui para mais um pouco de conteúdo da parte de Deus. Tudo bem? Um abraço, amados. Fica na bênção em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Fica na paz.